Olá! Hoje nós vamos falar aqui no canal sobre cultura organizacional e liderança. Mas antes eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas com esse tema de hoje. Muito bem, cultura organizacional e liderança. O que isso impacta na organização? Tudo. A cultura da organização, ela é a identidade da organização, ela traz com ela ali a missão, a visão, os valores, os artefatos, os pressupostos, os valores que são compartilhados. E desta forma, a liderança, o líder, acaba sendo o porta-voz desses artefatos, desses valores compartilhados, desses pressupostos da empresa, para ele passar para o seu time. E como é que isso é feito? Muitas vezes nós observamos ali que o líder ele tem um engajamento muito bom com a empresa, com o time na empresa, mas às vezes ele não se vê totalmente à vontade para trabalhar questões específicas. E que questões específicas são essas? Bom, são as questões dos valores compartilhados. Ou porque não foi passado a ele de uma forma muito clara, ou porque ele não se identifica. E se ele não se identifica, como é que ele vai passar algo para o time que ele não acredita, que ele não se identifica? Então é muito importante perceber como é que a liderança lida com questões dos valores da cultura da organização, dos valores da missão, a cultura organizacional, com estes pontos que nós estamos questionando hoje aqui, trazendo nesse momento aqui, que é a questão dos pressupostos, dos valores compartilhados, dos artefatos, de como é que eu passo essa cultura para o meu time, se eu não passo diretamente para o meu líder. Então, passar para o líder significa trazer esses valores todos de uma forma aprendida. E não é chegar e falar, olha, é assim. Não, eu tenho que estar tendo ali a transmissão desses valores compartilhados, desses artefatos, de tudo que a empresa tem como cultura, de uma forma específica para os meus líderes. Será que eles estão ali acreditando em tudo que a empresa tem? Eles estão acreditando ali, estão influenciando ações, e essas ações podem ocasionar mudanças positivas no time? E ocasionando no time, óbvio que a organização como um todo vai ganhar. Então, muitas vezes, os dirigentes não percebem que eles são os alicerces dessa cultura organizacional. E essa cultura organizacional, ela vai ser responsável pela construção da missão, da visão, do propósito que a empresa tem e de desenvolver pessoas, e desenvolver principalmente quem vai orientar o time, quem é o líder. Então, o desenvolvimento de liderança tem a ver com a cultura da organização. Se eu tenho, vamos imaginar aqui, uma empresa que tem uma cultura de não preparar líderes, por N razões, não vou preparar líder, eu vou transmitir a eles e eles vão passar isso como se fosse de uma forma automática. Essas coisas não acontecem. Eu tenho que estar passando realmente para as pessoas que são responsáveis por guiar os outros do time, guiar os liderados. Então, estou falando de quem? Do líder. Bom, como é um processo que ele não para, ele não é aquela coisa assim, passei hoje, está tudo transmitido e está tudo ok e vamos seguir. Não, ele é aprendido, ele é lentamente, então ele é constante. Então, passar essa liderança, para essa liderança, toda a cultura da organização é uma chave de sucesso. É uma forma de alcançar o sucesso. Então, cultura, sucesso e liderança, elas estão intrinsecamente relacionadas. E aí, como é que essas ações podem ser percebidas, né? Bom, a cultura da empresa, ela vai prezar ali por esse aprendizado constante, por esse líder estando em contato com o alicerce da empresa, o CEO da empresa, a cultura da empresa, está passando para os seus colaboradores de uma forma tal que haja um engajamento, e esse engajamento leve o quê? A evolução do time como um todo. A evolução de quem? Então, a cultura da empresa, então, ela está focada
no desenvolvimento de pessoas. Não só no desenvolvimento do líder, mas eu desenvolvendo o líder, esse vai desenvolver seus liderados, então eu estou desenvolvendo a empresa como um todo, o time como um todo. Isso vai gerar sucesso. Bom, como é que funciona essas questões, né? Bom, funciona primeiro de tudo, o líder tem que se sentir muito forte, muito capaz, e isso tem a ver diretamente com a estrutura psicológica da cultura organizacional para passar isso para o líder. Então, assim, você é aqui alguém, uma peça-chave no escopo da organização. Então, essa estrutura psicológica vai fornecer o que para ele? Orientações específicas para alguma situação, organização das políticas, né? Como é que eu vou organizar, esclarecer as políticas organizacionais, esclarecer os procedimentos possíveis. Então, ele vai se sentir com uma estrutura psicológica muito boa para que ele passe isso para o seu time. Bom, depois dessa estrutura psicológica, o que é que eu posso oferecer nessa questão de cultura para os meus líderes, para que eles passem para os seus liderados? Um ponto fundamental, que é discussão de ideias. Ou seja, o meu líder pode falar, ele vai ter voz, ele será ouvido. Óbvio que ele vai passar isso para os liderados. Então, eu estou desenvolvendo aqui uma cultura de, além de oferecer a estrutura psicológica, eu estou oferecendo um apoio a cada líder. Eu, enquanto CEO aqui, eu como alicerce, eu ofereço aos meus liderados, que por sua vez oferece ao seu time. Os líderes vão passar isso para o seu time, para os seus liderados. Então, é um efeito cascata. É um efeito que vai ali, efeito dominó, como se fala muito nas empresas, né? E se eu tenho ali, né, essa discussão de ideias, eu vou perceber que esse apoio a novas ideias, ele existe. Então, eu apoio as ideias dos meus líderes, que por sua vez vão apoiar, vão saber ouvir a ideia dos seus liderados. Então, aqui eu já tenho toda uma questão desenvolvida que começou lá com esse suporte, essa questão psicológica, e eu tenho aqui principalmente o quê? Se eu estou incentivando a discussão de novas ideias, eu estou desenvolvendo o quê? Empatia. Empatia é uma palavra-chave, é um ponto principal nos dias de hoje para que haja engajamento, empatia e engajamento, incentivo a novas ideias, apoio, suporte ali psicológico, né? Ou seja, ele tem essa ideia de que ele pode falar, ele vai ser ouvido, ele tem essa estrutura psicológica para ser ouvido, para falar, para novas ideias, para promover o engajamento. Então, quando eu falo em engajamento, eu estou falando em empatia, eu estou falando aqui de ter até aquela questão de prevenir o que pode vir lá. Então, é fazer o que aqui, né? Prospecção. Como é que é eu prever o que pode vir a acontecer, tanto de forma positiva quanto de forma negativa? Eu ouvi pessoas, eu ouvi meus liderados, eu ouvi meus líderes. Então, eu estou fazendo aqui um trabalho muito maior que vem a partir da cultura da organização. Cultura e liderança estão intimamente ligados. Então, se eu fiz isso tudo, se eu ofereci esses passos que nós estamos falando aqui, eu estou investindo em quê? No crescimento individual, no crescimento pessoal. Primeiro da minha liderança e depois do meu time, que o meu líder vai passar para os seus liderados. Então, eu estou investindo a minha cultura da organização, então ela passou por esses pontos que nós falamos aqui. Então ela passou ali por apoiar os subordinados, ela passou por prospecção de ideias lá no fim, ela passou por suporte psicológico, ela passou por inovação e saber ouvir ideias ali, eles vão poder estar ouvindo, e das ideias ouvidas vai surgir ali muita coisa boa, muita coisa nova, que vai me permitir prospectar. Bom, então aqui eu posso prever que se acontecer isso, aquilo outro, pode acontecer X, Y, Z. E esse X, Y, Z vai me trazer qual impacto? Então eu já posso prevenir. São estratégias organizacionais utilizadas em empresas que conseguem perceber a importância da liderança com a cultura da organização. Essas coisas elas não são distintas. Então eu tenho todo um time ali que está sendo liderado por meu líder imediato, mas essa liderança,
a ser desenvolvida, a ser desempenhada ali, ela vem através de uma cultura organizacional, de todos esses pontos que nós falamos aqui. Então, como é que nós podemos perceber, então, que esse líder vai se sair? Ele vai sair muito bem. Ele vai ser ali um modelo para os seus liderados. Ele vai ouvir, ele vai ter empatia, ele vai desenvolver pessoas, ele vai trabalhar com projeções. O que é que nós podemos ter de bom nisso e quais os pontos que, se não acontecerem de uma forma tão positiva, podem ser ajustados e o que é que nós vamos aprender com isso? Então é crescimento individual e grupal o tempo todo, né? Porque vai ter um propósito e esse propósito vai estar ligado a quê? À cultura organizacional. O propósito da cultura está que o líder, que o seu time consiga estar sabendo qual é o papel dele e como ele afeta na organização. Então, vem lá do CEO, líderes liderados e isso como um todo, o time como um todo. Então, nós podemos perceber aqui que a clareza no processo de comunicação, de trazer a cultura de uma forma muito ampla, muito transparente, vai trazer todos esses pontos que nós elencamos aqui e principalmente o desenvolvimento individual e coletivo. Então, eu estou fazendo o que ali? Ajudando a desenvolver habilidades e competências de principalmente estar ouvindo e estar desenvolvendo pessoas. Essas pessoas elas vão sentir-se ali pertencentes à organização e sabendo que por ser ali liderada por uma pessoa que está exatamente transmitindo a cultura da empresa, eu vou ter o meu sucesso ali. Então eu deixo aqui um questionamento. Você, enquanto líder, percebe a cultura organizacional da sua empresa? A cultura que você passa de uma forma direta ou indireta para o seu time de colaboradores. E você que se percebe não tão identificado com a cultura da organização. Faz sentido uma busca de um questionamento para que essas coisas aconteçam? Para que a cultura organizacional possa ser melhor trabalhada e a partir dessa cultura você possa trabalhar com o seu time? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.